Paz do Senhor para todos, amém? Eu estou com um problema, pode sentar, eu estou com um problema muito grande de memorização. Pode sentar. Eu não sei porquê, não sei se foi depois da Covid, porque antes eu tinha uma memória muito boa, então eu estou procurando aqui o tema para vocês terem uma ideia. Mas eu vou achar aqui. Eu vou achar. Aí entra esse bullying aí, tá? Mas já sei. Vamos lá, pastor Wagner. Que eu quero me basear no tema. Eu falei para o pastor Wagner que eu não gosto de lançar tema, porque você lançou o tema, você tem que pregar. Vamos lá, chega. Irmãos, o tema é o seguinte: nós somos fruto das nossas escolhas e resultado das nossas decisões. Antes de começar a pregar, eu quero introduzir a mensagem sobre alguns pontos, alguns construtos, pensadores, psicólogo, sociólogo, que trouxeram grande contribuição para nós nos basearmos sobre a nossa conduta, sobre a nossa construção, sobre a nossa formação. Que eu acho muito relevante para nós quanto pessoas, quanto ser humano. Amém? Então, escute essa frase de um pensador: não chame de destino, as consequências das suas próprias escolhas. Eu vou repetir, vai ficar bem enfatizado. Não chame de destino as consequências das suas próprias escolhas. Ok? Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Ok? Ninguém nos faz mal, a não ser a nós mesmos, pois fazemos mau uso do grande poder que temos, o poder da escolha. Eu vou repetir essa daqui, tá? Ninguém nos faz mal, a não ser a nós mesmos, pois fazemos mau uso do grande poder que temos, o poder da escolha. Nós somos senhores de nossas escolhas, mas eternamente escravo das consequências delas. Toda escolha vai te gerar uma consequência, boa ou ruim. Existem escolhas simples, você acorda tendo que escolher, anoitece tendo que escolher. A vida é uma escolha, não existe vida sem escolha, é uma constante escolha. Só que dentro desse tema, além da escolha, tem a decisão. E daqui a pouco a gente vai estar apresentando o texto bíblico. O certo nos isenta das desastrosas consequências de nossas escolhas erradas. Nem sempre o que agrada aos olhos convém ao coração. Vou repetir a parte B. Nem sempre o que agrada aos olhos convém ao coração. Eu tenho certeza absoluta que se nós passássemos aqui uma redação para você relatar, quem sabe 15, 10, 20 anos atrás,
Ou desde que você entende por pessoa, escolha que você fez que hoje você não faria. Tem uma palavra que me preocupa. Se o fulano não fosse naquele baile, ele não teria morrido. Poxa, ele foi passar um final de semana para se divertir e voltou dentro de um caixão. Remorso, mágoa, culpabilidade. Existe uma abordagem em psicologia, eu estava falando sobre isso hoje, sobre Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela não trabalha com passado, ela não trabalha com futuro. Para a Gestalt terapia, o que vale é o agora, é o presente. Na Gestalt terapia, quando nós atendemos, melhor, quando o psicólogo atende um paciente, não é o meu caso ainda, ele senta o paciente, coloca o paciente sentado, ele coloca uma cadeira vazia na frente do paciente. E o profissional, o psicólogo, chega para o paciente e diz assim: está vendo essa cadeira vazia? A pessoa que te feriu, que acabou com o teu casamento, que acabou com a tua vida financeira, que te traiu, que te passou a perna, a pessoa que acabou com a tua vida, está sentada nessa cadeira, mas não tem ninguém. E a Gestalt terapia faz com que o paciente visualiza uma pessoa que não está ali, mas que está dentro dela, que ela precisa arrancar dali. É mágoa, e a vida não cresce, a vida da pessoa não progride, a vida da pessoa não vai para frente, porque ela tem um ser dentro dela que o impede de ser uma pessoa feliz. Eu não sei, talvez na vida sentimental, que é um dos maiores sofrimentos, são bloqueios. E, irmãos, é tão interessante que um transtorno, se não for tratado, ele gera outro transtorno. E ele vai chamando outro abismo, em outro abismo, em outro abismo. Por isso que na psicologia não existe a palavra normal para nós, estudantes de psicologia, não existe. Quem é normal? Não existe normal. Qual é o conceito que você tem de normalidade? É igual você chega para a pessoa e fala assim: nossa, fulano tem uma saúde. Não tem saúde, ninguém tem saúde. Dentro de um conceito da psicologia e da psicopatologia, ninguém tem saúde. Porque às vezes você tem saúde física, mas não tem emocional, e às vezes você tem emocional, mas não tem física. E às vezes você tem física, tem emocional, mas não tem uma saúde resolvida espiritualmente. Como se manter espiritualmente com uma vida saudável, saúde? A frequência de oração caiu, relacionamento com Deus. Hoje Deus é terceiro plano, quarto plano, irmãos. Não vamos ser hipócritas, irmãos. A primeira coisa que nós pegamos quando acordamos não é mais a Bíblia, é o celular. Vamos parar de hipocrisia, vamos assumir, não vamos terceirizar a responsabilidade. Deus está triste sim com você, comigo, com todos nós. Porque nós mudamos com Ele. É como um relacionamento conjugal. Que no início um procurava o outro e eles estavam ali sempre juntos. Hoje não se procuram mais, hoje não tem mais relacionamento com Deus. Hoje nós só procuramos quando nós estamos precisando, quando as coisas apertam e por aí afora. Bom, para terminar, as frases. Escolhemos aquilo que queremos priorizar e muitas vezes deixamos para depois pessoas, momentos importantes que nunca mais irão voltar. Eu vou repetir. Escolhemos aquilo que queremos priorizar, não aquilo que é importante. E muitas das vezes deixamos para depois momentos importantes que nunca mais irão voltar. Pode ter certeza que algum dia você se arrependeu de não ter feito o que você gostaria de fazer, mas aquilo que você priorizou fazer. Por isso que no domingo retrasado, quando a minha esposa falou assim, eu falei, eu estou aqui. Ela falou assim, se você quiser, a gente pode ir numa sorveteria ou numa pizzaria. Por isso que eu decidi ir na pizzaria. Porque estar com a minha família não tem preço.
e poderia ter sido o último dia que eu estava com elas, ou vice-versa. Prioriza pessoas, família, amigos, irmãos. Desenvolva relacionamento. Perde um pouco. Não, eu tenho razão. Não, eu estava certo. Não, para. Poxa, eu estava aqui primeiro, eu fiz isso aqui. Não, abra mão um pouco. Flexibiliza. Alguém diz, ou melhor, um amigo disse, é melhor ter paz do que ter razão. E às vezes escolhemos a razão e perdemos a paz. Então, outra frase: tudo na vida depende de escolhas. Vai depender de você escolher a certa. Bom, você tem 3 escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si. Se quiser que eu repito, que eu estou vendo algumas pessoas anotando, tá? Eu repito. Você tem 3 escolhas na vida: desistir. Você já desistiu de alguma coisa? Ceder ou dar o melhor de si. Cabe a você qual caminho você irá seguir. Decide hoje o que você vai fazer da sua vida. Bom, o texto bíblico que eu quero ministrar está em Gênesis, capítulo 13, versículo 9 e 10. Eu não vou ler. Esse texto fala de confusão, atrito, brigas, quebra-pau, por coisas inexas, por coisas que não levam a pessoa a nada. Fala de Ló e Abraão, a separação, desligamento, rompimento de relação. Todo rompimento de relação, essa é uma relação de sobrinho e tio, ela deixa mágoa, ela deixa marca, ela traz estigmas. E a briga, me parece, o texto diz que era por causa de riqueza. Os pastores das ovelhinhas, os pastores de Ló, falavam para os pastores de Abraão: meu patrão é mais rico do que o seu. De Abraão dizia assim: sabe quem trouxe o seu patrão para cá? Foi o meu patrão. E que nada, o meu patrão é mais... E eles arrumaram um atrito tão grande, uma briga tão grande. E Abraão, vendo a repercussão daquela contenda, chegou para Ló e disse: olha, não, a gente não está se entendendo. Irmãos, o que você faz quando diante de você apresenta um grande problema? É melhor fazer o que Abraão... Você acha, você está pensando que eu acho que Abraão foi correto em se separar de Ló? Eu não estou discordando da Bíblia, eu estou discordando de um personagem. Eu estou analisando um personagem, a atitude de um personagem, como ele reagiu diante de um problema, como você reage diante de um problema. Ah não, Abraão achou melhor separar um para lá ou para cá, Abraão achou melhor fazer assim, o Paulo assim. Você não é Paulo, você não é José, você não é Maria, você não é Marta, você é você. Embora você não saiba o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para você. E aí você precisa ter relação, orar, pedir a direção de Deus para realmente saber se é isso que Ele quer para a tua vida. E Abraão chega para Ló e diz assim: olha, não dá para a gente continuar. Só que aí vem o diferencial. Porque Abraão não vai fazer a escolha. Porque quem decide antes não precisa escolher depois. Isso é profético, tá? Não está dentro do script, não. O esboço está aqui. Uma coisa que eu não esqueço é o esboço que eu vou pregar. Mas esse que eu estou falando agora desceu direto. Quem decide antes não precisa escolher depois.
Quem é indeciso agora terá que pagar o preço de escolher depois. E escolher depois, você entra na intempérie da dúvida, você vai ficar, sabe, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, e muitas das vezes somos engodados pelos olhos, somos atraídos pelaquilo que vimos, pelaquilo que é importante naquele momento. E olha, escute, aquilo que é importante naquele momento nem sempre será importante lá na frente. Nem sempre será bom lá na frente. E o Abraão chega para Ló e diz assim: olha, se você pegar a esquerda, a direita pegarei, se a direita pegares a esquerda, aonde eu for, Deus será comigo. E aí eu pergunto para você, você é uma pessoa resolvida? Tem gente, irmãos, que para andar precisa de motivação, precisa de palavras, precisa de injeção, precisa de uma bombinha para ficar ali enchendo sempre. Você é movido a quê? A palavra? Você é movido a incentivo? Você é movido a elogio? Se te criticarem, acaba com o teu dia, acaba com a tua semana? Tira você do foco? É assim que acontece com você? Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer que você é um crente Ló. Que você caminha pelo aquilo que você vê. Ah, o tempo está fechado, eu não vou semear não. Ah, o tempo está fechado, vai chover, eu não vou sair. Ih, está ventando, eu não vou ir não. Ih, está engarrafado, nem adianta. Vai demorar muito tempo, né, nesse trânsito, eu não vou. Você se assusta com o que você vê? Ou você pega aquilo que supostamente até pode te assustar, mas você pega aquilo como desafio para a tua vida e encara. Porque quanto maior a dificuldade, maior será a vitória. E quanto maior o nível de desafio, maior será a história. Se você pegar os grandes empresários, todos os grandes empresários, todos eles têm uma história de vida, uma história de superação, uma história uma história que às vezes você vai se encaixar dentro dessa história. E aí, irmãos, o Ló olhou para as regiões de Sodoma e Gomorra. O que você faria hoje se alguém chegasse para você: olha, a gente vai ter que mudar aqui alguma coisa. Eu tenho uma terra aqui árida, seca, não tem nada plantado, sabe? Tudo muito feio, tudo muito esquisito. E eu tenho essa daqui, ó. As plantas tudo verdejante, tem fruta nas árvores, a grama é verdinha, você não vai ter trabalho nenhum. Qual que você escolhe? O que você faria? Você é levado a escolher pelas suas emoções, pela sua intuição. Ah, eu estou sentindo de Deus. Tá nada. Ah, Deus falou comigo. Falou nada. Porque não tem como Deus falar se nós não orarmos. Se nós não priorizarmos Deus, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Enquanto as coisas desse mundo, enquanto as coisas materiais estiverem na frente de Deus, nós vamos ficar igual barata tonta. Ai, meu Deus, eu vou para lá, eu vou para cá. Ai, o que está acontecendo? Ah, por que isso? Ah, porque... E nós vamos ficar assim, igual cego em tiroteio. Mas quando nós fizermos como fez Abraão, colocarmos Deus em primeiro lugar, colocar Deus como primícia, colocar Deus como prioridade, você não vai precisar mais escolher, porque você vai tomar uma única decisão: aonde eu estiver, aonde eu for, aonde eu entrar, Deus estará comigo e eu serei abençoado, mesmo em lugares totalmente improváveis. Sabe por quê que Ló escolheu pela aparência? Sabe por que Ló escolheu pela emoção? Porque ele está na carona. O mistério não está com ele.
Não foi ele que recebeu a promessa. Não foi ele que recebeu o desafio. Foi Abraão. Deus que falou para Abraão: sai da tua parentela. E parece que Abraão tem problemas em obedecer. Ele obedece de forma parcelada. Ele sai da parentela, mas não sai. Porque sair da parentela, quando Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, Deus estava dizendo para ele assim: faz o seguinte, sai da tua parentela, mas não leva ninguém com você. Porque se você levar alguém com você, você não está saindo, você está levando. E o que ele fez? Levou o sobrinho Ló com ele. Eu tenho alguns conselhos para te falar nessa noite. E depois a gente fala sobre decisão e fecha. Ok? Primeiro conselho: não leva ninguém com você para lugar algum, a menos que você receba uma confirmação do alto, uma confirmação de Deus. Eu vou repetir: não leva ninguém com você, a menos que essa pessoa seja um enviado de Deus. Está do teu lado, veio com você, está com você, é porque é enviado de Deus, porque senão não estaria. Segundo conselho: aquilo que nós olhamos hoje, aquilo que é bom hoje, aquilo que nos agrada hoje, aquilo que nos alegra o olhar hoje, pode não nos agradar amanhã. Então, para esse conselho eu trago a seguinte palavra: ao escolher, não olha com os olhos físicos, não olha com os olhos carnais, mas olha com os olhos espiritual. Você consegue entender isso? Quando eu conheci minha esposa, em 2001, acho que eu não tinha nem bicicleta para andar. Eu tinha cabelo. Irmãos, Deus pode me abençoar com uma peruca, tá? Vocês ficam rindo? Olhando pelo lado positivo, nós temos o Vin Diesel, mas quem? Me ajuda aí. Hã? Exatamente. Então vamos olhar pelo lado positivo. Então, assim, imagine se a minha esposa olhasse e falasse assim: mas ele não tem carro, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Não, irmãos, não olhe pelos olhos físicos, pelos olhos humanos, mas olha pelos olhos. Você sabe o que é olhar com o olho espiritual? É não olhar o que você vê. Irmãos, o nível aqui hoje está diferente. A mensagem hoje está espiritual. Então vou falar nos códigos espiritual aí. Quem não tiver na espiritualidade não vai entender, tá? Olhar com os olhos espirituais não é olhar o que você vê. É olhar aquilo que você vai ver depois. Olhar com os olhos espirituais é olhar por uma coisa que as pessoas dizem assim: isso aqui, duvido, isso aqui não tem expectativa nenhuma, isso aqui é uma causa perdida, isso aqui não tem futuro. É você olhar aquilo ali e ver aquilo ali como uma obra pronta. É você olhar um escombro e enxergar um grande prédio. É você olhar ruínas, é você olhar cinza e enxergar uma grande restauração, restituição e regeneração. Você consegue ver isso? Se você consegue, tome posse, porque você está num nível espiritual totalmente diferente. Então, Ló, ele escolheu pela emoção, ele escolheu pela visão material, pela visão carnal, e não pela visão espiritual. E o Abraão já tinha decidido, não precisava escolher. Se você decidir, você não precisa escolher.
Se você não decidir, você terá que escolher. Porque a preferência não está contigo. Todas as vezes que a preferência não estiver com você, você terá que escolher. Quando eu digo para você assim, não, fica à vontade, escolhe. Aí você testa caráter. Sabe como é que testa o caráter da pessoa? É você fazer como Abraão fez. Você que sabe, meu sobrinho, olha, fica à vontade. Abraão não falou para Ló assim, não, pode escolher os pastos verdejantes, pode escolher lá as campinas do Jordão. Abraão não falou isso não. E Abraão estava testando o caráter de Ló. E viu em Ló um mau caratismo. Porque quando você pensa só em você, desculpa, você é um mau caráter. Quando o meu umbigo primeiro, quando primeiro eu e depois eu e sobrar você, são pessoas que em desvio de foco, desvio de espiritualidade, com visão carnal, com visão intencional. Eu te levo, mas vai rolar o quê? Eu arrumo para você, e o que você arruma para mim? Eu te boto na fita, mas e aí? Como é que fica? Isso são visão loniana, visão de Ló. Visão que caminha pela uma visão material, visão de interesse. Só pensa em interesses. E no mundo espiritual, quanto mais você perder, mais você vai ganhar. O mundo espiritual é o inverso. Então, quando Abraão disse para Ló, escolhe, direita, esquerda, direita, você que sabe. E eu tenho certeza, irmãos, porque você conhece quem é quem. Não está escrito, mas você conhece quem é quem. Você conhece a pessoa. Você conhece no falar, você conhece no proceder. Você conhece no olhar, você conhece no comportamento. Você sabe, porque Deus não te deixa enganado. E o Ló, pastor Wagner, ele nem pensou, ele nem deu aquela pausa para disfarçar, sabe? Não vou pensar, vou coçar a careca ou a cabeça, eu vou pensar aqui. Então, para mim vai ser melhor aqui. Nem falou isso. Quando Abraão falou para ele assim, escolhe, direita ou esquerda, ele disse, eu quero a direita, eu quero o melhor. Sabe por quê? Porque Deus não estava com ele, Deus não estava nele, e isso custou caro. E é aqui que eu quero falar sobre decisão. Vou correr um pouquinho com a mensagem. Ele teve, olha o nível, irmãos. Abraão decidiu para não escolher, Ló escolheu para decidir depois. Cuidado quando você deixar para decidir, ou a vida te levar a decidir lá no final. Porque isso pode trazer perdas irreversíveis e você pode não conseguir restituir mais. Quando Ló decidiu, foi para Sodoma e Gomorra, ali aonde era a cidade de Sodoma e da Gomorra, ali no Jordão, aquelas campinas, aquilo era tudo muito bonito, e a coisa ali estava bombando, o comércio estava franco crescimento. Ele estava ali, a coisa estava... Irmãos, enquanto está tudo bom, está todo mundo contigo. Enquanto você tem, está todo mundo com você. Enquanto você está bancando. Pessoa hoje, né, irmãos, enche a boca para falar assim, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Claro que é ateu, até eu seria ateu. A empresa pagando viagem de avião para lá, para cá, restaurante 5 estrelas, hotel 5 estrelas. Até eu sou ateu numa hora dessa. Bons cardápios, comida cara, carro para lá, para cá. Agora eu quero ver se é ateu quando ele está lá em cima no avião e as turbinas é desligada e dá uma pane, dá uma falha no motor. Aí eu quero ver quem é o ateu dentro daquela aeronave. A última palavra que ele vai dizer é meu Deus. Essa é a realidade, irmãos. Enquanto está tudo muito bem,
para lá e para cá. Para que Deus? Para que buscar? Para que orar? Para que jejuar? Para que estar no culto? Para que buscar? Para que nada. Mas quando Deus resolve apertar, é um problema na família, é um problema de desemprego, é uma porta fechada, é uma doença, é isso, é aquilo. Opa, tem consagração? Sabe onde que tem uma consagração? Não, tem alguém subir no monte, tem oração, tem vigília, em tudo quanto é buraco que tiver, ele se enfia para buscar Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu povo. Você não se conhece tanto quanto deveria, mas Deus te conhece e sabe tudo que está dentro de você. Jesus falou para Judas assim: o que tens para fazer, faça depressa. Eu acredito que Judas deve ter feito assim, né? Sabe por quê, irmãos? Jesus conhecia Judas. E é impressionante porque Judas, ele formou um cenário. O cenário que você monta dentro da sua cabeça não significa que vai acontecer do jeito que você montou aqui dentro da tua cabeça. Porque Deus não faz as nossas vontades, é o contrário. Nós que temos que fazer a vontade dele. Então Judas pensou o seguinte: eu vou trair Jesus, vou vender ele, vou faturar em cima dele. Quando os soldados romanos vier para prender, ele vai fazer lá um sinal, vai jogar todo mundo por terra, vai sair pela tangente, eu vou ficar bem na fita, depois eu vou lá, peço perdão, está tudo ok. Judas construiu um Jesus que ele queria. Judas construiu um Jesus que ia se livrar, que ia se defender, que ia saber sair daquele cenário prisioneiro, que não ia facilitar a prisão. O que você pensa de alguém, ou o que você pensa de você mesmo, não é isso que você pensa. Porque Deus disse: o pensamento que tenho para vós é um pensamento de paz e não de guerra. É um pensamento... Agora, só que tem vou jogar pimenta nessa comida aqui agora. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer contenda. Jesus disse: pensa que eu vim trazer paz na terra? Não. Eu vim trazer guerra, eu vim trazer confusão, eu vim trazer contenda. E é Jesus que falou isso. E detalhe, pior. Ele falou assim: estarão 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Eles vão bater boca um com o outro. É Jesus que está falando isso. Ele falou que veio trazer isso, não sou eu não. E quando ele falou isso, ele falou sobre cultura, de pensamento, de ideias religiosas. Quando Jesus disse isso, ele estava falando que uns vão acreditar em Moisés, uns vão acreditar nos profetas. Mas eu levantarei pessoas que vão acreditar em mim até a morte, que não vão dar o braço a torcer por nada. E que falarão como Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vide minta, ainda que não haja vaca nos currais, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E aí o bicho vai pegar, irmãos, porque Deus vai pesar Sodoma e a Gomorra na balança e vai achar um peso de condenação, e Deus vai descer e vai antecipar o seu juízo para os sodomitas. Os anjos vão chegar na casa de Ló, numa teofania, era uma materialização do anjo. 2 anjos, né? Um ficou na presença com Abraão e 2 foi para a casa de Ló. Havia uma lei chamada lei da hospitalidade. Marque isso, lei da hospitalidade, lá naquela época. O que significa a lei da hospitalidade? Se você está do lado de fora, você está enrascado. Se está fora, você está desprotegido. Se você está do lado de dentro, você está protegido. E se você estiver do lado de dentro, se alguém vier te buscar, o dono da casa tem que morrer para salvar a tua vida, porque você está na casa dele, você está debaixo do teto dele. É a lei da hospitalidade. E aqueles homens bonitos, formosos, entraram na casa de Ló, os anjos, né? Mas como se fossem homens. Entraram na casa de Ló e alguém viu. Irmãos, quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: às vezes a gente pensa que ninguém está nos vendo, mas sempre tem alguém vendo. Às vezes nós achamos que não tem ninguém nos vendo, mas nós estamos achando errado. Sempre tem alguém nos vendo.
Ih, eu te vi. Você estava lá na igreja, lá no... Aqui é Parque Primavera? Você estava lá no Parque Primavera. E eu te vi lá no mercado. E eu te vi. Às vezes confunde. Mas sempre tem alguém vendo. E entrou aqueles homens na casa de Ló. E entraram e disseram para Ló assim: olha, fecha a porta. Porque essa cidade vai ser destruída. Vai cair meteoro do céu. Vai destruir isso tudo. Você tem que sair depressa daqui. Os anjos falando para Ló. Só, seguinte, você tem que sair fora. Junto que você tem aí, e Ló juntou as duas filhas, a mulher. Só amanhã de madrugada, nós vamos, bota o celular para despertar aí, Ló. Dorme cedo, desliga a televisão, os anjos falando para Ló. Desliga a televisão, tá? Bota no modo avião, bota o celular para despertar, que amanhã a gente vai sair de madrugada, Ló. Porque essa cidade está pervertida, está pecando contra Deus, e Deus vai antecipar o juízo, vai destruir essa cidade. Aí Ló falou assim: tá ótimo. Quando eles estão falando ali, alguém bate na porta. Ló, nós vimos quem entrou na sua casa. Vizinho chiqueiro, tomando conta da vida dos outros. Ló, nós vimos quem entrou na sua casa. Traga-os para fora. Os sodomitas, os homens, os moradores de Sodoma. Traga-os para fora, que nós queremos conhecê-los. Conhecer no sentido bíblico é ter relação íntima. E conheceu Adão a Eva, e teve Caim. E teve Abel. E conheceu Abraão, a Sara, e teve Isaac, e por aí diante. Traga-os para fora, porque queremos conhecer. Olha o absurdo que Ló vai falar. Ló tem duas filhas. Ló disse assim: não. Eles não. Por que eles não? Porque está do lado de dentro. Eu quero abrir um parênteses aqui para perguntar para você: você está do lado de dentro ou está do lado de fora? Que proteção você está? Sobre qual proteção você está? Quem te protege? Quem te guarda? Quem te guia? Quem que te sustenta? É quem que abre caminho para você passar? É Deus? Então você está bem. Aí Ló diz assim: não, eles não. Eu tenho duas filhas. E Ló vai ser bem detalhista. Ló disse: eu tenho duas filhas virgens. Está lá no texto do capítulo 19 de Gênesis. A ela façais o que quereis fazer, mas a esses dois moços não, porque sobre minha proteção estão. Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Nós estávamos um dia lá, e o diabo chegou, bateu na porta e disse: eu quero o Aécio, eu quero o Roberto, eu quero o Cláudio, eu quero o Marcelo, a Luciana, o Wagner, eu quero a Rebeca, eu quero a Sara. Mas aí Deus lá de cima disse: não, eles não, eles vocês não tocam, eles vocês não têm poder. Eu tenho um filho só, eu tenho um filho unigênito. Vocês podem fazer o que quiser com meu filho, pode matar, pode colocar coroa de espinho, pode açoitar, pode chutar a cara dele, pode jogar ele no chão, pode arrastar, pode pisar na cabeça dele, mas a esses aí vocês não vão fazer nada, porque estão sob a minha proteção. Eu não sei se você entendeu, mas você está sob a proteção de Deus. Deus tem te livrado no trânsito de bala perdida, de assalto, roubo e furto, de doenças, porque Ele é na tua vida. Adore ao Senhor nessa noite para eu terminar. Adore ao Senhor porque Deus está aqui. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí Ló teve que decidir depois, porque não decidiu antes. Decide hoje, decide agora, para não ter que decidir depois. Escolhe hoje, escolhe agora. Jesus disse para Marta: Marta,
Você está andando de um lado para o outro, com jarro, com panela, adoçando suco, fazendo bolo, está no forno, está na pia, está na geladeira. Marta, pera aí, calma aí. Não, senhor, que eu tenho que fazer bolo, eu estou com bolacha aqui, vai queimar, eu estou com bolo, vai assolar, eu estou fazendo suco, eu vou botar gelo para o senhor. Jesus está dizendo, eu não quero obra. Eu quero adoração. A adoração vem primeiro, a obra vem depois. A obra é uma consequência da adoração. Maria escolheu, olha a escolha aí. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Josué disse: os amorreus têm os seus deuses, os filisteus os seus, os aveus, os fariseus, os perizeus, e tudo que tem eus tem os seus deuses. Mas hoje, Josué está dizendo, hoje, agora mesmo, eu e minha família decidimos uma coisa, escolhemos uma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, irmãos. Você pode adorar a Deus, que é aquele que te sustenta, que te guarda, que te protege, que te livra e que está com você. Decide hoje para não ter que decidir lá na frente. Decide hoje para não ter que escolher. Deus está na sua vida. E sabe quem que tirou o Ló da enrascada? Foi o tio. Eu quero até conjecturar aqui, irmãos, dizendo o seguinte: Abraão deve ter falado para Ló: eu falei para você escolher, você foi pela aparência, você quis tirar proveito. Irmãos, não tenta tirar proveito de nada. Perca. Abra mão. Eu vou repetir, já estou encerrando. Tem gente que só quer ganhar, 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 ganhar. A vida não é só ganhar, tem que perder um pouco. Perde um pouco para nivelar, irmãos. Quando você só ganha, você faz isso aqui, ó. Você está lá, a diferença está enorme. Reparte um pouco. Distribui o que seria da relva, o que seria do povo da relva. Se o cara, eu acho que é o André, né? Eu acho que o André foi relações públicas ali, mas foi um outro rapaz. Imagine se aquele rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos não entregasse aquele lanche. Não, isso aqui é meu. Eu vou esconder porque se fulano ver vai pedir. Não é assim que funciona? Não, está chegando visita. E esconde tudo. Enfia debaixo, desliga o Wi-Fi. Não, pelo amor de Deus, esconde. Sai escondendo. Não, deixa só o farelo aqui. Esse bolo aqui é de 2 dias, pode deixar. Esse é de ontem, pode deixar. De hoje não, Deus esconde tudo. Não, fulano come muito, ciclano, Deus me livre. E vai acabar com isso tudo. Não é? Mas quando nós temos Deus no coração, você faz o contrário. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o melhor cardápio. Vamos colocar as melhores coisas na mesa. Porque nós estamos recebendo um convidado de honra. Glórias a Deus. Eu me lembro do salmista que ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus vai te exaltar na terra dos viventes, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que no passado falavam assim, né, orava a Deus e falava assim: Deus, me dá um carro, se o Senhor me der, eu vou dar carona, eu vou, né, e tal, eu vou abençoar. E aí depois a pessoa recebe o carro e aí já manda botar um fumê para escurecer tudo nada contra que eu também gosto, né? Enfim, mas irmãos, eu sei que no coração de vocês não tem um sentimento de Ló, mas tem um sentimento de Abraão. Quando aquela mulher veio gritando, Jesus, filho de Davi, quando outras pessoas estavam gritando e glorificando e adorando ali, aquela multidão de gente, e alguém disse para Jesus: Senhor, esse pessoal fica gritando igual maluco, atrapalha o culto. Os discípulos falavam para Jesus assim: esse negócio de ficar dando muito glória aí, esse negócio de hosana, esse negócio é uma palhaçada, isso aí atrapalha o culto, atrapalha o pregador.
Jesus deu aquela pausa. Jesus gostava muito de fazer isso. Jesus deu aquela pausa, olhou assim. Olhou igual a dona Edna olha para mim assim. Aquele olhar, né? Que atravessa o pensamento e a alma. Jesus disse assim: se estes se calarem, as pedras clamarão. Aleluia. Você é filho de Abraão, irmão. Você não é filho de Ló, não. Fica despreocupado que Deus está no controle de tudo. Você pode não estar vendo nada agora, mas você vai ver. Pode não ter expectativa nenhuma, mas vai sem expectativa. Você espera a expectativa para se motivar? Quando vocês chegaram aqui nesse terreno, o que tinha aqui? Tinha alguma coisa pronta? Está pronto isso aqui? Você está satisfeito com isso aqui? Ou vocês têm orado para chegar ao piso, para chegar ao ar-condicionado, como chegou, né? Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu estava sentado, irmãos, agora eu posso falar. Eu sentei numa cadeirinha de plástico. A gente tem que reconhecer as coisas. Eu estou um pouco acima do peso, um pouco, sendo bastante modesto. Aí eu sentei naquela cadeirinha de plástico. A cadeira, irmão, olha para mim. A cadeira fazia assim, irmão. Igual na boquinha da garrafa. Eu falei: Jesus, não deixa essa cadeira quebrar aqui não. Eu sentei lá onde estava o irmão, lá do outro lado lá. Falei: Jesus, não deixa essa cadeira quebrar aqui não, porque se essa cadeira quebrar, irmão, irmãos, eu já caí num culto da cadeira. Que vergonha, irmãos. Deus me livre, Deus, meu Pai. Eu não quero que isso se repita nunca mais. Eu vi uma vez o irmão, antigamente, eu pregava num lugar, lembra da Ardosa? Aquela época da Ardosa, passava aquele negócio no chão, né? Para encerar. Irmãos, escuta essa que essa é nova. Eu estava pregando num lugar lá na igreja do Engenho, na igreja de uma amiga minha, empolgado, correndo para lá. Tinha um tapete, aqueles tapete, não é aqueles tapete que parece que adere ao chão, não, aqueles tapete soltinho, que tinha até aquelas coisinhas. E eu correndo para lá, correndo para cá, irmãos, teve uma hora que eu fui e fiquei. Aí caí, irmão, com o microfone na mão, o microfone soltou, agarrei com o microfone. Vem cá, rapaz, tu vai ficar junto comigo. Peguei o microfone, irmão, falei: eu vou sair dessa. Eu vou sair pela tangente. Peguei o microfone, agarrei o bicho com força. Falei: irmãos, a glória que está tão gostosa, que agora eu estou sentindo tanto poder de Deus que eu cheguei e caí no chão, irmãos. Glória a Deus. Falei: saí bem. Aí dei aquela respirada. Então, irmãos, nos tempos muda, as pessoas mudam, mas o Deus não muda, permanece o mesmo, amém? O Deus permanece o mesmo. Você pode mudar, o tempo muda, o tempo passa, as coisas perdem validade, mas a promessa de Deus não tem validade. A promessa de Deus é para sempre, é eterna. Enquanto você viver, você terá a promessa de Deus sobre a tua vida. Deus é contigo, creia na tua vitória. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Não escolha pela aparência. Toma a decisão pela direção do Espírito Santo. Creia na promessa que Deus te enviou. Na promessa que Deus... Todo mundo, todas as pessoas, alguma vez na vida teve razão para desistir de tudo. Eu hoje, irmãos, eu não falei para o pastor Wagner... Agora há pouco, antes de vir para cá, eu mandei uma mensagem para ele. Eu fiquei pensando assim. Eu falei assim, eu acho que eu vou... Eu falei assim, eu acho que eu vou passar uma mensagem para o pastor Wagner. Eu vou falar para ele que eu não vou pregar, não. Eu falo para esse pastor, eu vou para a minha igreja. Não, pede desculpas, irmãos. Eu não estava bem hoje. Eu falei assim, poxa, eu não gosto de pregar quando eu não estou bem. Estava para baixo, estava chateado. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Aí eu orei em espírito, falei: já sei o que é, eu já sei o que é. Falei de novo, cara, eu caindo nessa pegadinha. Toda vez que eu vou pregar, ele tenta azedar, ele tenta me entristecer, sem causa nenhuma, sem motivo aparente. O diabo sempre tenta atrapalhar a obra de Deus, mas ele só toma de goleada. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou fazer com você um ato profético aqui nessa noite. Eu não tenho nada contra o pé direito e o pé esquerdo, por isso eu não vou dar preferência nem para um nem para outro. Eu não tenho essas palhaçadas. Tem gente que pega versículo, igual o pastor Wagner estava falando aqui, eu estava ligado.
Tem gente que pega só versículo que fala negócio de direita e toma e pregar. Irmãos, eu acho isso uma tremenda palhaçada, tremenda de uma bobagem, perda de tempo. Eu prego o reino, eu não prego o reino da terra. Eu prego o reino de cima, não o reino de baixo. Eu prego Jesus como Salvador, não prego o homem como Salvador. Eu tenho compromisso com a palavra e Deus tem compromisso comigo porque eu tenho compromisso com a palavra. Então você vai pegar ou o pé direito ou o pé esquerdo. Você vai fazer o seu ato profético. E você vai dar um passo para frente quando eu falar, tá? E quando você der o passo para frente, você vai botar o pé, seja o direito ou o esquerdo, e depois você vai botar o outro e vai vir para frente, tá? E você vai acreditar nessa promessa, que a partir desse passo que você vai dar, você vai romper todas as barreiras, todas as limitações, todas as barreiras espiritual, maldição, tudo que não dá certo, tudo que está entulhado no teu caminho. É como se você estivesse passando por cima de um grande obstáculo. Combinado? Em nome de Jesus, então. No 3 você vai fazer isso. Eu vou liberar palavras aqui no 3. Você vai botar um passo e vai botar o outro. Pai, eu libero uma palavra de vitória. 1. Pai, eu libero uma palavra de bênção. 2. Pai, eu libero uma palavra de quebra de maldição. 3. Faça isso agora em nome de Jesus. Agora eu quero orar agradecendo em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse dentro da nossa mão. Nós abraçamos aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso, pode sentar normal, agora voltar para a sua posição. Aquilo que é nosso, o diabo não vai tirar. Nós oramos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Wagner.